Quiero presentar muy brevemente a Paulo Amarante, porque Paulo Amarante para nosotros, para muchos de nosotros, es un referente muy importante. Con Paulo Amarante nos conocimos hace más de 10 años en Buenos Aires. Yo era estudiante de facultad. Desde mi primer año de Facultad de Psicología comenzamos a viajar a los encuentros, al Congreso Internacional de Salud Mental de las Madres de Plaza de Mayo, a las cuales también rendimos un importante honor, porque ellas han sido actrices protagónicas de la defensa de los derechos humanos, pero también de la necesidad de encontrarnos todos aquellos que compartimos la necesidad de desarrollar nuevas prácticas más coherentes con los derechos humanos, con la implicancia, con el hacernos cargo, con el responsabilizarnos, cada uno desde su lugar, para generar mejores condiciones de vida para la sociedad y para todos nosotros. Paulo Amarante es un ícono de la reforma de la salud mental, tanto en Brasil como en Argentina, como en Uruguay y en el resto de América Latina, principalmente por una razón: además de ser un brillante intelectual y creador de teoría y de producciones y de generar redes, es un militante de este movimiento, es un militante político de los derechos humanos y la salud mental. Y creo que ese elemento para nosotros, para muchos de nosotros, ha sido inspirador, ha sido una referencia que estoy seguro que esto no podría ser posible sin la lucha de que quienes como Paulo han puesto el cuerpo y el alma en transformar a las instituciones, en comprometer a los actores y, más allá de su currículum académico, es un hombre de una enorme generosidad intelectual, y que creo que nos enorgullece a todos. Cuando hablábamos un poco de que fuera acá en el programa APEX esta actividad y le contábamos un poco la trayectoria del programa APEX y por qué hacerlo en el Cerro de Montevideo, ¿no? Y por qué generar para muchos quizás el esfuerzo de desplazarse, quizás por qué hacerlo en un programa que históricamente fue de salud comunitaria, que fue vinculado a la extensión universitaria, a la cenicienta, como dicen, de las funciones universitarias. Y es por esto que damos la bienvenida al profesor Paulo Amarante en nuestra casa de estudios, esperando que esto sea nada más que el comienzo de una nueva, o de dar continuidad a las trayectorias de reforma. Y bueno, en lo particular queremos agradecerte mucho como trabajador del programa APEX, como trabajador de la salud mental, y esperemos que esto se convierta en un aula, en una clase abierta en donde todos podamos participar también en un formato un poco que veremos si nos da el tiempo, pero que bueno, que con la colaboración de todos ustedes creo que esto va a ser posible. Así que un fuerte abrazo, muchas gracias, y les damos la palabra a Paulo. Bem, muitas graças, Andrés, muitas graças a Débora, a todos os participantes aqui do programa APEX, por a invitação, por a possibilidade de estar aqui. É com muito honor que estou aqui participando deste processo que empieza agora de formação, de projeto de formação que nós outros sabemos que é muito importante, porque é necessário ter novos atores sociais, não somente reformar a política de saúde mental, mas também reformar a formação.
né, de todos nós outros. Este ano estamos no 35º ano do curso de especialização em saúde mental da Fundação Oswaldo Cruz, que Leandra é a coordenadora. 35 anos. É muito interessante saber que estamos há muitos anos com o Sistema Único de Saúde, com a reforma psiquiátrica, a lei da reforma psiquiátrica do Brasil é de 2001, portanto, 16 anos. A lei do SUS está sendo, no próximo ano, 40 anos. A lei foi aprovada com a Constituição, a nova Constituição do Brasil, 88, desculpe, 40 anos no próximo ano. E é muito interessante, todavia, hoje, quando nós outros hacemos lá o processo de inscrição, de seleção de los alunos, há sempre muita gente, 100 e poucas pessoas, às vezes, para fazer um curso. Os programas de multiprofissionais, eu fui criador e coordenador por alguns anos do primeiro programa de residência multiprofissional de Brasil, de saúde mental, quando era multiprofissional mesmo, para todas as profissões. Não tínhamos sítios específicos e todos deveriam ter. Alguns problemas aconteceram. Os médicos, eu sou médico, tenho muita dificuldade de sentar-se junto e discutir com os outros, há muita dificuldade. Isso é um problema e depois foi necessário separar a residência dos médicos e dos outros em saúde mental, em psiquiatria. A outra coisa que também, o problema não é só dos médicos. Os psicólogos têm uma massa crítica muito grande e muito presente. Quando se abre um concurso para um posto de trabalho para psicólogo no Brasil, somos aqui 8.000 pessoas, 10.000 pessoas, é uma coisa muito... Então, quando hacemos um concurso público para profissionais de saúde mental, temos, sim, 10 enfermeiros, você diz, enfermeiros, 5 trabalhadores sociais, 4 terapistas ocupacionais e 12.000 psicólogos candidatos. É uma coisa muito impressionante como tem uma quantidade de profissionais em Brasília. Em estado do Rio de Janeiro, na província de Rio, mais ou menos 2.000 psicólogos são formados ao ano, solamente nessa. Então, quando, eu queria dizer com isso, quando hacemos esses processos de seleção, entrevistamos as pessoas, é muito interessante que depois de 40 anos do Sistema Único de Saúde, 30 anos da reforma sanitária, 30 anos da reforma psiquiátrica, a maior parte dos profissionais chegam a uma seleção e não sabem o que é o Sistema Público de Saúde do Brasil. Não conhecem um serviço de atenção psicossocial, um CAPS. Não conhecem uma residência de ex-moradores das instituições manicomiais. Não conhecem um trabalho de rede em território. É muito impressionante como este é um dos problemas da intersetorialidade que falamos, e aí quando conversamos, é uma das dificuldades de contar com o trabalho de outros setores. O Sistema Único de Saúde se tornou uma política nacional de saúde, pero lá o Ministério da Educação, o Ministério que forma os profissionais, não forma os profissionais para o sistema público. Forma profissionais com ideologia centrada na enfermidade, na clínica individual, na história individual da enfermidade, os tratamentos individuais, nas propostas institucionais cerradas.
trabalho muito. Então, isso é um ponto muito importante cultural, como é difícil fazer esses câmbios, apesar de tantos anos, não? Então, eu queria... não era isto. Acá estou com este tema. Aqui. Não, é isto aqui que está... Não há problema também, posso pôr acá. Por isso, agradeço essa possibilidade de trazer algumas ideias, que não são como uma aula, assim, não estou ensinando, estou também refletindo problemas que nós outros estamos passando, não somente de Brasil, problemas em campo da saúde, o campo da reforma psiquiátrica e tudo isso que estamos passando, portanto, com tantas dificuldades nesse momento mais específico. Eu empeço fazendo uma recordação que é muito rica e também me traz muitas memórias aqui. Em Buenos Aires, em 1986, nós tivemos um encontro muito rico, que foi o terceiro encontro da Rede Alternativas à Psiquiatria. Estávamos com muitas pessoas participando, questionando o sistema de saúde mental, as instituições psiquiátricas, e aí decidimos que 2 anos depois deveríamos fazer o 4º encontro em Montevideo, e que não mais o tivemos, vários problemas políticos, sociais, ocorreram que não podemos mais realizar esses encontros, e assim, em um certo sentido, perdemos um pouco este movimento mais latino, americano que teníamos dessa rede alternativa. O primeiro encontro foi em Cuernavaca, em 82, em México, o segundo em Belo Horizonte, em 84, e o terceiro em Buenos Aires, em 86, e a seria em 88 Pero aí sacamos uma frase muito interessante, uma coisa que aqui abaixo se lê muito mal, pero eu vou ler para colocar que estão mais lejos, que é pequeno, se diz: por uma sociedade sem manicômios. Essa foi uma criação que nós outros hicimos juntos no processo de organização desse encontro da rede. Por uma sociedade sem manicômios. E pensamos a refletir sobre essa ideia. E neste ponto, começamos a imaginar que era possível e que era necessário não somente fazer um câmbio do sistema psiquiátrico, de modernização, de superação de determinadas instituições, mas fundamentalmente de cambiar a sociedade. Pela primeira vez, nós outros pensamos que o grande problema não estava na reforma psiquiátrica como processo interno, exclusivo da psiquiatria, mas um processo que era social, uma sociedade sem manicômios. E também começamos a dizer que manicômio não era somente o hospital psiquiátrico monovalente, não era instituições psiquiátricas, sim, manicômio era o conjunto de princípios, de conceitos, de ideias, de prejuízos, não? Prejuízos, de concepções e tudo sobre a enfermidade mental, com a ideia de enajenação, de incapacidade, perigosidade, de tudo que se vê junto, que são, então, coisas que estão no campo não somente da ciência, dita da psiquiatria, da psicologia, das ciências afins, mas também no direito, nas práticas judiciais, legislativas, culturais, sociais e tudo mais. Então, o manicômio era muito mais imaginário, muito mais mental do que solamente a instituição. Qual instituição de reclusão, de exclusão, era a consequência, uma das consequências mais importantes do manicômio.
Esta fotografia é de um hospital que, todavia, existe em Buenos Aires, penso que sim, que se chama Borda, José Borda. Não? Então, era uma... Este foi um... E com isso um pouco mais, porque me perguntaram sobre os encontros, com este pressuposto, depois eu vou retornar a isso, com esse princípio de por uma sociedade sem manicômio, e nós outros saímos para arreglar aqui o quarto encontro em Montevidéu e outras coisas, e começamos a ser em Brasil este movimento por uma sociedade sem manicômios. Sendo com estes dois desplazamentos, essas rupturas muito importantes. A reforma psiquiátrica não é uma reforma de serviços, não é uma reforma do sistema assistencial psiquiátrico, mas sim uma reforma de um cambio de pensamento, de princípios, de la relação entre a sociedade e aqueles que são diversos, que são diferentes, que são chamados de loucos, que são chamados de enfermos, que são chamados de psicóticos e tudo. E também que a questão não estava solamente em los técnicos, los profissionais, que deveriam ser esse processo. Se o processo não é somente um processo técnico de reforma de serviço, de tecnologias, de práticas de ciências científicas, técnicas e tudo, era um processo social. Se era um processo social, deveria ser feito por la sociedade. Então, são dois desplazamentos importantes. Um, que sai da ideia de que o objetivo final é o câmbio do sistema assistencial para um outro objetivo, que é o câmbio das relações entre a sociedade e a loucura, ou isso que se chama loucura, e nós outros todavia utilizamos loucura porque não há uma expressão tão ampla, e enfermidade, chamada de enfermidade é sempre já aceitar a redução desta experiência tão complexa a uma experiência de patologia, e que este câmbio não deve ser feito solamente por profissionais da área, mas sim pela sociedade, incluso os usuários, as próprias pessoas, que eram ditas incapazes, irresponsáveis, insuficientes e tudo mais. E aí, que me perguntaram, é neste processo que hicimos um grande encontro em Bauru, esta cidade de São Paulo, da província de São Paulo, que foi em dezembro de 87, e que agora vamos a ser o encontro 9, 10, 11 de dezembro de 2017, em Bauru, novamente, que temos uma expectativa muito forte de que possa ser também um momento de reestruturação do movimento nacional da luta antimanicomial, que está muito fragilizado com todos esses acontecimentos em Brasil, com esses desmontagens de todo o sistema público. E nós outros pensamos que o caminho está na capacidade da sociedade brasileira de nós outros organizarmos para resistir, para lutar, para cambiar novamente. Então, esse encontro está há muita expectativa sobre esse encontro. E é um encontro aberto, estará. E a outra coisa que disse, que como me perguntaram, estou esclarecendo, agora, 30 de outubro, 31 e 1º de novembro, terá um seminário em Rio de Janeiro, que é da Fundação Oswaldo Cruz. Esse Robert Whittaker, que é o jornalista americano que começou esse trabalho de reflexão sobre os fármacos, principalmente em psiquiatria. Mas também vem um psicólogo de Finlândia, que se chama Jaakko Seikkula, que é uma pessoa revolucionária com um trabalho revolucionário, que tem diminuído a tal ponto o diagnóstico de esquizofrenia em Finlândia, que a Organização Mundial de Saúde pensava que haveria alguma coisa de fraude, de subnotificação, e se era
uma comissão de estudos e se quedaram impressionados com o trabalho. Como eles trabalham com esta perspectiva que eles denominam de diálogo aberto, open dialogue, diálogo, essa noção de diálogo inspirada em Mikhail Bakhtin, do dialogismo, e toda uma fundamentação teórica muito segura, muito interessante. Eles utilizam muito pouco as pastilhas, os fármacos, utilizam muito pouco os antipsicóticos, os neurolépticos. Quando utilizam fármacos não neurolépticos em geral, muito pouco. Isto tem causado uma revolução em psiquiatria. Pessoas que, se em outro sistema, institucionalizadas e farmacologizadas, teriam uma eternização, uma prolongação da crise do estado psicótico, tem um câmbio muito expressivo e, depois de alguns meses, já rigorosamente não mais devem receber o diagnóstico de psicoses. Isto criado por uma Jaco Sekula, depois eu vou pôr ali as informações, é uma outra pessoa que vem para este seminário, e outra é uma jovem americana de Boston, que se chama Laura Delano, que é como ela diz, sobrevivente da psiquiatria, ex-paciente da psiquiatria, tem um blog e pessoas escrever muitas coisas. Bem, isto era para... Bem, isso uma ligeira retrospectiva que eu dizia hoje, como muitos esse processo de câmbio na reforma psiquiátrica, nesse campo da saúde mental da reforma psiquiátrica, houve muitas colaborações importantes e que estão muito perdidas. Por isso, isso aqui um esforço de recuperar. Algumas vezes nós outros olvidamos de ler alguns clássicos, alguns trabalhos que foram e são muito importantes, porque começaram a enfrentar o saber psiquiátrico, as formulações psiquiátricas, e abriram para outras perspectivas. Um deles é do trabalho de Thomas Szasz, que neste ano de 60, 61, nesse período, escreveu um livro, todavia, muito importante, que esse é o mito da enfermidade mental. Outro foi o trabalho de Michel Foucault. Mirem que no mesmo período, 60, 61, a história da loucura, que cambiou muito. Outro é Erving Goffman, aqui em espanhol se traduziu como internados, os asilos, e outro, o Lang, e o Joe Dividido. Agora se está sendo uma película em Inglaterra sobre a vida, a história de Lang, autores muito importantes e que estão muito esquecidos, olvidados por esse processo. E qual a importância? A importância de pôr discussões muito profundas, epistemológicas, sobre as formulações psiquiátricas, sobre a ideia de enfermidade, sobre a ideia de enfermidade como um processo individual, e sim, como se deve pensar de maneira mais ampla, e que abriram muitas dessas perspectivas. E outro, que para mim, por a possibilidade histórica que nós outros tivemos em América Latina, não somente em Brasil, de conhecer outro trabalho muito importante, e pela a possibilidade que Basaglia houve de fazer uma articulação entre as questões conceptuais, teóricas, com a prática política. Não é suficiente somente questionar a psiquiatria, é necessário fazer uma outra psiquiatria, é necessário fazer uma outra prática de saúde mental. E aí foi muito, a partir de Basaglia, que nós outros começamos a pensar, e aqui quero resgatar um autor argentino que, de uma maneira geral, a reforma sanitária, o sistema de saúde público,
todos esses câmbios na concepção de saúde, foi muito importante que Mário testa com essa ideia de la complexidade no campo da saúde mental, demonstrando como, por detrás daquelas discussões que nós outros hacíamos, de por uma sociedade sem manicômio, a questão não está somente no manicômio, enquanto instituição, não está nos técnicos, mas em algo muito mais complexo, era que nós outros teníamos nossa ação orientada por la formação clássica de nossa universidade, que nós outros, para tomar decisões, temos que saber, ter conhecimentos científicos, saber bem fazer um diagnóstico, saber bem fazer uma prescrição, saber bem fazer uma terapia, saber bem administrar um serviço, alguma coisa assim, e que eles, como demonstram, não, nós outros temos a ciência, e não somente a ciência, porque a discussão sobre o que é ciência, os limites da ciência, é uma discussão muito complexa, muito difícil. Nós temos saberes que também são sociais, saberes que são culturais, saberes que são artísticos, saberes que são religiosos, saberes que provêm das comunidades, das formas de enfrentamento do mundo, que também respondem às questões do mundo. Temos as questões éticas, as questões políticas, as questões culturais, que devem ser pensadas, entendidas e incorporadas à nossa capacidade, à nossa possibilidade de ação. Isto era muito mais do que uma modernização de serviço das ciências, mas de ampliação deste campo, aquela discussão da intersetorialidade, não é somente de contar com outras áreas importantes, assim, mas sim de entender que estas áreas são parte da problemática que se colocou, que se acha que se torna, de alguma forma, entendida como enfermidade ou como problema de saúde. Não sei se vocês viram aqui, nós outros temos na Fiocruz um site, um sítio, que se chama laps.ensp, depois eu posso escrever aí, .fiocruz, que LAPS é Laboratório de Atenção Psicossocial, Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP, .fiocruz, que há aí toda uma coleção de camisetas, de imagens, rameiras, de imagens, rafirres, coisas assim, que é muito importante. Depois digo um pouco mais, abro um pouco mais disso. É muito importante para nós outros esta produção social, cultural, artística sobre a questão da loucura, da reforma. Bem, assim saímos daquela ideia de reforma psiquiátrica como uma reforma de serviços. Todavia, mantuvimos o nome de reforma psiquiátrica pela sua amplitude de reconhecimento social, cultural, a ideia de reforma psiquiátrica não somente como uma reforma de serviço, mas como um processo social complexo. Hoje, a professora Débora, a diretora aqui do Projeto Ápice, dizia da ideia de processo, a ideia de entender como a mobilização de atores sociais, de protagonistas, de compreensão, de incorporação de conflitos que há em todos os problemas, que quando falamos de trabalhar na comunidade, mas os familiares algumas vezes desejam uma coisa que não é a mesma coisa dos técnicos. Os técnicos também são muito diversos, vêm de outras concepções profissionais que são diversas. E a ideia de complexidade também naquele sentido da produção de ciência. Não complexidade, não como sinônimo de complicação, mas como a simultaneidade de processos, a inter ou transdisciplinaridade, intersetorialidade, como essa ideia de que não se trata, como o professor hoje, Robert, dizia, de tratar o demente com o melhor ou pior fármaco, alguma coisa assim, mas de compreender a situação desta persona, enquanto uma pessoa que necessita
de cuidado e também necessita de participação, de reconhecimento, de práticas sociais. Aqui está escrito, disse, mas como não disse, mas não li, né? Loucos por cidadania. Depois eu vou colocar, está aqui, né? Eu já fiz uma tradução, loucos por cidadania. Esse é um outro que foi feito no Rio Grande do Sul, que é de militonto a militante, de mili louco, mas a militante. Hoje já pensamos que poderia também ser o inverso, porque né, de militante a mili louco, não há tanta diferença. Então, a ideia de processo social complexo, somente para demarcar os pontos, a ideia de processo como movimento, como caminho, como desarrojo, como sempre em processo. Essa ideia de que não se tem a lei mais perfeita dos serviços, a clínica, mas é sempre um processo em construção, um processo que envolve atores, protagonistas, conflitos, que tem vários saberes que não são somente os científicos, são saberes sociais, são culturais. E estou, mais uma vez, chamando outro afirre, loucos pela cidadania, isso quando hicimos 10 anos da luta antimanicomial. Em geral, esses afirres ou rameiras são hechas em tajeres em los centros de saúde mental, em los tajeres com os usuários, ou com artistas ou pessoas, aí já não se temos mais por que definir se são usuários ou não, se são artistas ou não, e toda essa produção que é coletiva. E a ideia de pensar da reforma, esse processo, não somente interna à psiquiatria, aquilo hoje que dizíamos da lei, da importância de estarmos pensando outros sectores, outros atores, outras dimensões na construção disto. Então, já nós dissemos, a reforma psiquiátrica é cerrar leitos manicomiais, abrir centros de saúde mental, proibir a camisa de força, abrir isto. Isso tudo são meios necessários, mas o objetivo não é este. O objetivo é muito mais a produção de cidadania, construção de cidadania, né, de prática de cidadania. Inclusive, demarcamos muito isso na ideia de não é resgate, recuperação de cidadania, que são pessoas que não lhes foi hecha essa possibilidade, não se foi construída a possibilidade. É construção na prática de cidadania, produção de autonomia, emancipação, inclusão social, garantização dos direitos sociais, produção de novos sujeitos, novos direitos, novos sujeitos de direitos. A ideia sempre como objetivo não está restrito a explicações clínicas ou administrativas de serviço, mas sim a esta dimensão do lugar social dos sujeitos, da relação com a sociedade, da relação de sociedade e esses sujeitos. Ali, não sei se bem está, Loucos por la Liberdade, é um outro cartaz, afirma, muito bem bonito. Como eu dizia, aqui eu gostaria de deixar, que se vocês tiverem interesse, também posso deixar esta apresentação acá com muita tranquilidade, não há muito interesse, incluso que vocês possam abrir. Nós criamos, este jornalista é uma pessoa que muito impressionante para mim, muito séria seu trabalho, do interesse e militância no ativismo na área da saúde mental, da reforma psiquiátrica, especificamente na questão dos fármacos. Pero é uma pessoa que se vê uma compreensão muito ampla dos problemas mais gerais. Estuvo 4 vezes já em Brasil a nossa invitação da Associação Brasileira de Saúde Mental,
viene voluntariamente, é uma pessoa, ao contrário de muitos, em geral, grandes nomes, viene quanto se paga, não, viene porque é um militante, viene, atua, e nós outros apresentamos seu livro recentemente em congresso de Abrasme em Santa Catarina, esse livro que se chama Anatomia de uma Epidemia, em que ele discute como a depressão se tornou uma doença epidêmica e todos os princípios, os mitos da indústria farmacêutica, o mito de que são os fármacos que propiciaram as reformas psiquiátricas, a atenção psicossocial. Isso se vê em muitos trabalhos científicos, trabalhos da indústria, ou financiados nos congressos, nas faculdades de medicina, e ele desmonta esta argumentação. A indústria farmacêutica produziu este mito de que foram os fármacos que propiciaram as reformas psiquiátricas, a atenção psicossocial, a ressocialização. Outro que as enfermidades mentais, ou chamadas enfermidades mentais, são produzidas por transtornos químicos. E ele discute, todavia, sem embargo, é um jornalista, um periodista, ele descreve e debate com muita propriedade, incluso com muitos médicos. Eu já estive em algumas dessas discussões, ou há algumas discussões também neste sítio com ele, com grandes psiquiatras, e como a sua capacidade de discussão é muito bem fundamentada. E o terceiro mito de que as drogas psiquiátricas curam as enfermidades mentais. E ele demonstra como que quanto mais pessoas tomam fármacos, mais pessoas passam a tomar fármacos. E não param como quando tomam antibiótico, e ao mesmo tempo que não há a mesma possibilidade de argumentação que se trata de uma enfermidade como a diabetes, que a pessoa toma para estar regulada, porque não há o mesmo princípio de melhorias, de melhoras, do tratamento, de que uma pessoa que está sendo um acompanhamento, um controlo com um medicamento contra diabetes, que não se trata da mesma discussão. E há o site em Brasil, há muitos brasileiros aqui, já falei com vários, 5 ou mais. Aí nós estamos, por La Fiocruz, administrando esse site, que é o Med em Brasil. Este é o Med na América Hispanohablante, que é muito importante para vocês tenham acesso a conhecer as discussões, os artigos, informações muito importantes que não são publicadas nas revistas médicas, não são apresentadas nos congressos médicos, muitas das vezes porque as revistas médicas são financiadas pelos laboratórios e os congressos também. Os congressos de psiquiatria, eu sou psiquiatra de formação, os congressos de psiquiatria se tornaram verdadeiras feiras de medicamentos, com distribuição de brindes, de regalos, de materiais que são pouco confiáveis. E se vê que os próprios profissionais, muitas das vezes, não leem quase nada mais de novidades de publicações que não são as publicações feitas por laboratórios. Isso existem pesquisas feitas assim, e com os profissionais, como Robert isso na pesquisa aí com profissionais, que coisa está lendo, que livro, que última publicação. Eles estão quase que exclusivamente lendo as produções dos laboratórios, que os representantes levam a eles. Há muitos movimentos aí importantes de serem conhecidos por nós outros profissionais que não temos a mesma posição ética que muitos outros que sabem disso. Nós outros queremos saber as informações seguras,
Então, há movimentos como um de médicos que se chama No Gracias, não sei se vocês já viraram aqui por as expressões, são médicos que criaram um movimento internacional, No Thank You, em Espanha, muito forte, No Gracias. Estivemos há pouco tempo para apresentar um livro em Espanha. A Associação Madrilenha de Psiquiatria decidiu já há muitos anos não aceita nenhum pressuposto de laboratório para seus congressos, nenhuma interferência para seus congressos. Esse grupo se chama No Gracias, são pessoas que têm uma associação formal e têm como que logo que põe na porta de seus consultórios, seus ambulatórios, escrito No Gracias, que não aceitam os laboratórios e têm um direito de que não possam ser assediados moralmente pelos representantes que vêm. Não, estamos aqui, um brinde, queremos invitá-lo para um congresso e tudo. O último congresso internacional, que foi em Argentina, já há alguns anos, 3.000 médicos brasileiros vieram totalmente financiados por laboratórios. Então, é uma pressão muito forte. E o último livro de Robert Whittaker, que nós outros todavia não o traduzimos, mas se vocês têm interesse, está publicado, se vende em Amazon e também já há versões aí. Se chama Psychiatry Under Influence, The Influence, Psiquiatria sob influência, corrupção institucional em la psiquiatria. Ele estuda como que os laboratórios financiam centros de pesquisa, fraudam resultados de pesquisa, e hoje o problema não está mais para nós outros em la buena ciência ou os problemas de la ciência, que não é neutra, que não há capacidade de distanciamento total, completo. Aquilo que nós outros, quando começamos a discutir o rolo, o papel da ciência, discutimos, não, a ciência se pressupõe produtora de verdade, se pressupõe neutra, mas nós outros sabemos que não é. Mas hoje o problema é outro. O problema é que os laboratórios farmacêuticos já fazem pesquisas manipuladas, organizadas de tal maneira a conter resultados que são favoráveis e outras coisas assim. Então, essas informações são muito... E outro site que eu cito, que deixo acá, é desse diálogo aberto, que aí, eu pus aqui porque há subtítulos em espanhol também, castelhano, muitos. Hã? No YouTube. Sim, está no YouTube. Mas ali, né, dizendo que é uma direção, se querem, que tem com legendas em espanhol também, para facilitar para aqueles que têm mais dificuldade afinal de contas, é inglês, falado por finlandeses. Então, é isto. Aí está o livro de Robert, esse da esquerda, Psychiatry Under the Influence, Institutional Corruption, Social Injury and Prescriptions for Reform. É um livro muito impactante e que foi todo feito com a autorização do Senado norte-americano, quando ele consegue as informações de quantos os centros de pesquisa públicos, também públicos nos Estados Unidos, recebem de pressuposto diretamente de laboratórios para hacer pesquisas, e os laboratórios pagam a pesquisadores individualmente. Estamos falando de $1,2 milhão para um pesquisador pago por um laboratório. Então, não se trata de uma conferência, não se trata de uma classe, uma coisa. O outro trabalho é esse também de Márcia Angel, esta na médica, que foi diretora há muitos anos de uma revista das mais importantes dos Estados Unidos, New England Journal of Medicine. Ela foi editora há muitos anos, depois de alguns anos, e começou a ter uma impressão de que os artigos não eram escritos pelos autores.
E aí começou a investigar, e agora tem uns trabalhos mais, não sei se é espanhol, lo encontro. La verdade sobre os laboratórios farmacêuticos, o subtítulo ali está, como somos enganados por eles e o que podemos fazer. É um trabalho muito sério, muito importante, e que também aponta para muitas coisas, que de como... quero deixar claro aqui que minha questão não é ser crítica à indústria farmacêutica e tudo, mas como que esta produção da indústria, ou a produção de ciência hecha sobre a égide, a influência da indústria, vem sacando de nós outros, sacando da sociedade o direito à verdade e também a possibilidade de fazer outras coisas que nós outros podemos fazer enquanto profissionais de saúde, enquanto ativistas da área de saúde, que não depende somente de estarmos sempre associando se há uma enfermidade ou se há uma situação, nós outros de imediato lá consideramos enfermidade, e se consideramos enfermidade, consideramos que deve tomar um fármaco, uma pastilha ou alguma coisa assim, ou fazer exames, então estão todas umas... E isto, então, que queria, com este esforço, de mostrar. O problema não é construir um novo sistema de saúde mental solamente, mas construir novas relações. Quando, pelas primeiras instituições, aqueles considerados loucos, foram sacados de suas vidas, de sua casa, para os hospitais psiquiátricos, chamados de perigosos, chamados de incapazes, de irresponsáveis. Esta situação desses sujeitos se cambiou fundamentalmente na sociedade. Então, o esforço é mais de reconstruir esses conceitos, reconstruir este imaginário, do que recriar serviços solamente, também muito importante, mas não se trata só de criar serviço. Por isso nós chamamos de um novo lugar social, um conceito um pouco da sociologia, da antropologia. Lugar social não somente é um lugar que também pode ser físico, material, um gueto, uma favela, uma vila miséria, o cerro, alguma coisa assim que tem historicamente um lugar de discriminação, mas mais que isso, é um lugar no imaginário social, as representações. Se disse de los loucos, como se disse também de negros, de índios, de mulheres, de outros que são prejudiciais à sociedade. Então, esta ideia que é muito difícil de cambiar, Pero há como cambiar, né? Então, um lugar social que não seja sinônimo de erro, de irresponsabilidade, de discapacidade, sempre vinculado a esta. São fotografias de uma instituição psiquiátrica em Brasil, que eu já conheci quando era assim. Por isso, esta ideia desse processo de câmbio é muito importante, de pôr em discussão alguns conceitos no campo, por exemplo, no campo epistemológico, como alienação, que é o primeiro conceito criado na psiquiatria, e que mutatis mutandi é o mesmo quase que transtorno. Por isso, sempre trago essa discussão com os alunos, com as pessoas de onde vou. O que é transtorno? Se poderia chamar de alienação. Então, a ideia sempre que é um distúrbio da razão, um distúrbio que impossibilita o sujeito de ser cidadão, de ser protagonista, de ser um ator social, de participar das coisas, incapacidade de falar de si próprio, de tomar decisões, de participar dos processos sociais, culturais. E, na prática, quando se diz que uma situação é de alienação, alguém que é perigoso, que é incapaz, que é impossível, irresponsável, quando pensamos em instituições de controle, de vigilância, disciplinárias, reparadoras, totales, recuperadoras, correcionais,
A instituição, claro, se uma pessoa que representa peligro, deve ser uma instituição que hace esse controle completo sobre ela. E, em la dimensão jurídico-política da sociedade, também são pessoas que não podem se casar, que não podem firmar um cheque, que não podem firmar um documento, que não podem votar, que não podem falar em uma assembleia, que não têm direito, que não têm escuta, que não são cidadãos, né? E esta é a ideia e na dimensão de eternamente peligroso, eternamente incapaz, eternamente paciente. Sempre com esta ideia, e incluso para muitas vezes nós outros nos deparamos com este princípio, mesmo nos novos serviços, pessoas que, quando dizem, não, você, tu lugar é de paciente, né? Todavia, hoje, se vê muito dessas situações. Então, é isso. Mas, se nós outros dissemos, olha, mira, alienação, depois se chamou de degeneração, depois de enfermidade, em português é doença, a hora de transtorno, e hagam um exercício, busquem os tratados profissionais, técnicos, a definição de transtorno. Então, o ensinamento importante que, como dizia Franco Basaglia, na prática, isso é que devemos pôr entre parênteses esse conceito. O que é pôr entre parênteses? Como lo hizo Edmund Husserl em La Fenomenologia. Não é pôr em la basura, não é dizer, não existe, mas é dizer, há algo, alguma coisa existe. E não é entre comillas. Entre parênteses, é uma atitude epistemológica de sacar um pouco afuera da minha visão com a pessoa e reencontrar o sujeito. Não a psicose, não a esquizofrenia, não a enfermidade, mas encontrar o sujeito. Sujeito que há algo que se chama psicose, se chama neurose, que se chama demência, que se chama... Mas é um sujeito. E aqui está esse sujeito que eu devo estabelecer uma relação, estabelecer processos, trabalhos. Então, quando pongo este conceito de enfermidade entre parênteses, eu vou pensar em serviços, eu penso não mais em serviços como instituições correcionais de tratamento e cura, de recuperação, mas como instituições que são espaços de subjetividade, de produção de vida, de produção de possibilidades sociais, culturais, de afetivas para as pessoas. Então, não devem ser instituições tradicionais centradas na clínica, no sentido estrito de asilo diagnóstico, não mais no manicômio, não mais com a camisa física, mas sempre com a relação com a ciência e com a escuta técnica. Não, são serviços que são espaços de produção, de sociabilidade, de câmbios. E no campo social também, empeço a trabalhar de forma diferente com essas pessoas, como sujeitos de direito, como sujeitos atores sociais. Por isso, em nossa experiência, foi muito importante como os ex-pacientes do hospital saíram para viver em casas, em la comunidade, passaram a administrar as suas casas. Aliás, há muitos vídeos com essas experiências, incluso em espanhol, com legendas, se quiserem ver, a passar em casas, a ser compras, a ter suas coisas próprias, a cambiar muitas das coisas da vida que antes eram. Então, os direitos de cidadania, os direitos sociais, também foi importante. E começaram a participar de tudo que nós outros hacíamos, era com a participação dos nossos usuários. Sempre, todas as conferências, os congressos de Abrasme, os encontros da luta antimanicomial, os congressos todos que hacemos, todas as atividades das conferências nacionais,
as comissões municipais de saúde mental previstas por la lei, todas tinham usuários, familiares, esta ideia de um desplazamento desse papel de paciente para de ator social. Está discutindo não somente como paciente, mas como uma pessoa que também conhece de um determinado ângulo os problemas políticos, institucionais deste campo, e pode ser, pode. Por isso, a ideia de participação, diversidade, protagonismo de pacientes a atores sociais. Eu vou acelerar um pouco, que eu não quero que... Aí eu vou solamente fazer uma última articulação. Não sei que horas são, por favor. Eu tentei ver meu preocupado com... 6? Ah, então está bem todavia. Não está tão... Aqui, ó, em Bauru, nós outros começamos a falar desta ideia de sociedade, sem manicômios e tudo isso. E decidimos criar um movimento nacional de luta antimanicomial, formado não somente por médicos, psicólogos, psiquiatras, trabalhadores sociais, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, quem quiser ser outros, mas sim usuários, por familiares, por militantes de direitos humanos, ativistas de direitos de laboré, direitos dos pueblos indígenas, direitos e lutas e outros pueblos marginalizados, vulneráveis, discriminados, e que são lutas muito próximas, muito vecinas, muito cerquitas, não? Pessoas que estão trabalhando em favelas, mas quem são os hóspedes dos manicômios? São aqueles que vivem justamente nas favelas, nas comunidades carentes, nas comunidades mais precárias, são pessoas também que têm outras formas ditas, aí entre comillas, né, de desvios sexuais, desvio de comportamento, coisas assim. Então, começamos a criar esse movimento nacional de luta antimanicomial. E decidimos criar um dia nacional da luta. E decidimos que seria 18 de maio, por uma aproximação com a lei 13 de maio italiana, mas não teriam a mesma festa. Em Brasil, 13 de maio é uma data, é uma festa muito importante, porque a abolição da escravatura é uma discussão muito complexa, né? Alguns que defendem a festa, outros não, dizem porque a abolição da escravatura não foi uma abolição, e sim um acordo internacional, e os escravos foram deixados à suerte, mais ou menos, antes escravos, depois desempregados, desocupados, tudo. Então, cambiamos. E aí a ideia era ser a todo ano um Dia Nacional da Luta Antimanicomial, dia 18 de maio. E impressionante, em todo o Brasil, hasta hoje, em las capitais, em grandes cidades, em pequenas cidades, muitas, há eventos culturais, políticos, sociais, científicos, acadêmicos, por todo o país. Lá, estava dizendo, em Belo Horizonte, há um carnaval que é uma coisa impressionante. O centro da cidade, Belo Horizonte tem como que 6 milhões de pessoas, né? É uma cidade grande, e o centro da cidade é tomado por um grupo de carnaval que ocupa toda a cidade. Há assim, músicas a cada ano, aí um tema que será abordado. Aí, neste dia, há um carnaval com todas as fantasias, os vestidos, tudo centrado nesse tema, com blocos que saem, grupos, é uma coisa muito impressionante. Mas também há eventos na universidade, na Câmara Legislativa, né, no Palácio de Governo, há muitas coisas. E depois se tornou tão grande que nós outros passamos a falar da Semana Nacional da Luta Antimanicomial. No dia 18, em que semana, hacíamos atividades por toda a semana, em todo o país, coisas aqui e ali, em outros dias. Depois começamos a ocupar o mês de maio,
todo maio. Então, maio é o mês da luta antimanicomial. Desde o primeiro dia ao último dia de maio, aí atividades em todo. E depois do mês, pensamos em falar do semestre, aí já como na broma. O semestre e depois é o ano. Mas por que isso? A ideia de que, como a lei, não é uma lei, ou como o Dia Nacional da Mulher, o Dia Nacional disso, aquilo, não pode ser um dia. O dia da luta antimanicomial, do câmbio, do lugar social da loucura, da inclusão, da transformação, deve ser todos os dias. Então, nosso trabalho em las associações, em los serviços, em las escolas, aonde estamos, deve ser um trabalho permanente com esta concepção, que é um câmbio cultural, que é um câmbio cotidiano, que se faz dia a dia, que se faz a todo momento. Esta foi a ideia mais importante. Então, eu queria, como disse, encerrar um pouco para abrir também, se querem fazer alguma pergunta, com uma discussão de como um pouco a minha colaboração teórica, política também nesse sentido, de articular algumas questões centrais de como fazer com que a reforma não seja a reforma de serviço, uma reforma de modernização da atenção clínica, técnica e tudo mais. Uma, a questão de pensar estes serviços não em si solo, pensar o ideal de um serviço de atenção psicossocial é que tenha uma equipe interdisciplinária que seja composta por um médico, um psicólogo, é conseguir pensar para fora. A ideia de um serviço que está no território, está em la comunidade, com la comunidade, em la comunidade, fazendo trabalho, fazendo campo. Um desses pontos são esses de cultura e diversidade cultural. Vimos muitas das vezes o carnaval em Brasil. O carnaval é uma festa importantíssima. Para vocês, talvez, para vós aqui de Uruguai e de outros, pensam no carnaval ali, aquele dia, lá na pista, aqueles blocos, as mulheres, no samba. Não. O carnaval é um processo de todo ano, que passa, no que acaba um período de carnaval, empieza a pensar. No próximo ano, cada escola, o bloco, se disse, o grupo, empieza a pensar o próximo carnaval. Esse ano, por exemplo, o Loucura Suburbana é um grupo de carnaval, que se chama Loucura Suburbana. Eu apresentei um tema, eu sou candidato a um tema, chama Las Mulheres Loucas, Magas e Maravilhosas. A ideia das mulheres, da questão do feminicídio, que está muito grave em todo o mundo, acá em Argentina, por ser pouco, eu estava cá com essa questão de nenhuma menos, e todo mundo, então, de falar de todos os preconceitos, prejuízos que com as mulheres, e a ideia das mulheres, as loucas, as feiticeiras, as inquisições e tudo isso. É assim, eu já apresentei, pode ser o tema vencedor ou não. Aí as pessoas apresentam temas. Aí há uma comissão que é cultural da cidade, do bairro, que elege o tema. Depois de eleger o tema, aí abre um concurso para eleger o samba. Aí vêm pessoas, compositores de música, de samba, e alguns são lá usuários, outros não são usuários, é uma distinção que já não importa tanto, não importa. O importante é que há um samba. E a eleição do samba é feita em um centro cultural, poderia ser cá, como algumas vezes, numa quadra, aí são chamados artistas, músicos, aí a apresentação do samba. Aí se elege um samba. Aí todo o grupo aí incluso os CAPs, os tageres de CAPs e outros espaços, centro de convivência, centro de dia, residências. Assim, as fantasias, as vestidas, as roupas, os carros, se diz, os coches alegóricos para a festa, todo um processo que, então,
Isso, e aí muitos grupos de carnaval, muitos grupos de festa junina, muitas outras atividades culturais ou esportivas são chamadas. Esse foi um desplazamento muito importante. O CAPES não deve ser o Centro de Saúde Mental, o novo serviço, a ser um tager interno exclusivamente para ser cinzeiros, cinzeiros de bairro ali com coisas que podem ser importantes, mas que não são imediatamente vinculadas a um uso social, a um valor social. Então, essa busca de atividades culturais do território, o serviço se poner junto com a cultura. E, de aí, a produção de tageres também como trabalho, como cooperativismo, como atividade de produção. Nossos congressos, assim, estou dizendo, não como um princípio que vocês, acredito que acá também tem, as bolsas de congresso, as becas de mano, bolsas mesmo. Nós outros hacemos com as oficinas dos tageres de usuários, de CAPES, de centros, os coquetéis, todas as atividades, sempre a venda de livros, ponemos sempre grupos que vendem os livros, que assem os coquetéis, a venda de refrigerantes, de café, a produção de recepcionistas de congresso, toda essa atividade. E também a questão de los direitos humanos, aí pensado os trabalhos com as populações mais diversas, pensado como parte de todo esse processo. Se eu trabalho com mulheres, eu trabalho com jovens de periferia, quando eu trabalho sempre com esta concepção de que são trabalhos que estão muito mais em la cultura e na integração cultural, social, do que com trabalhos clínicos exclusivamente hechos como tratamento. Isto é uma mudança muito importante. Eu vou agora só mirar se tem alguma coisa que eu queria... Assim, as rameiras que eu fiz aí uma pequena exibição. Por quê? Durante muitos anos, pensamos que era necessário dialogar com a comunidade, com a sociedade. Então, a ideia de fazer rameiras começaram a ser com frases importantes, como, por esta, diga não ao manicômio. Aí uma pessoa que ia à praia, ao supermercado, que ia à igreja, pessoas do movimento iriam com essas camisas, com essas rameiras, sempre. E as pessoas, curioso, por que isto? O que isso significa? Aí era a capacidade. Aí uma estratégia de marketing que, assim, uma broma que pergunte-me como emagreci. Uma coisa de campanha de vendedores de produtos para emagrecimento, mais ou menos com esse princípio. A pessoa, curioso, que camisa, que rameira é essa, que frase, que coisa. Aí temos muitas, aí são muitas centenas de rameiras, muito bonitas, e aí começava a atender concurso para eleição de rameiras, e temos desfiles de rameiras nos congressos com os manequins, pessoas artistas conhecidos ou não, pessoas que são do movimento, tudo, e exposições e tudo mais. E é uma estratégia muito interessante nessa ideia de produção, assim como os afirres. Aí tem esta, por uma sociedade sem manicômio, diga não ao manicômio. Essa é uma das primeiras de Cerquita Nadie é Normal. Aí até uma película com esse nome. Esta é uma música de Caetano Veloso, que Vaca Profana, que utiliza essa frase, de Cerquita Nadie é Normal, que é essa ideia de provocar uma discussão sobre a ideia de normalidade, o que é estranho, o que é familiar e tudo isto. Loucos por la Vida, eu tenho um livro com esse nome, porque foi uma das primeiras vezes que
pensamos em poner o nome louco, essa expressão louco, não como sinônimo de incapacidade, negatividade, mas louco por la vida, né? Os grupos de pessoas que se arreglavam, se organizavam para sair do manicômio, para organizar a vida, para tomar a cidade, tudo isso, e começou e criou hasta hoje uma coleção de rameiras. Tem uma ali que é italiana, aquela, deixa eu ver se está com a minha, bem, vou aqui na, essa aqui, não, sumiu a minha caneta, essa aqui, acabou a tinta. Bem, essa moça despenteada, essa tica aí despenteada, né, que é foi uma coisa muito interessante de Franco Basaglia, que a partir daí que dizia, uma senhora que dizia, eu estou com os cabelos despenteados, necessito me pentear, preciso de um pente, né? Quero um pente, mas não tenho um pente, né? Aí, não, quero um pente. E ele dizia, mas por que não dão o pente a ela? Ah, porque é psicótica. E por que não pode dar uma psicótica? Ah, porque pode ser que põem na basura e pidam um outro pente. Né? Por que faria isso? Porque é psicótica. Ou porque pode cortar os pontos, ia ser uma arma e ferir. Mas por quê? Porque é psicótica. E isto foi muito interessante. Ele disse, então, hacemos uma experiência, demos um pente a ela. Ela pegou, penteou o cabelo, tudo. Depois pediu um batom para se tornar mais bonita, estava no manicômio e tudo isso. E ele utilizou isso muito como um tipo de um analisador institucional, você diz, um analisador em análise institucional, você diz, como todo o processo da dramatização negativa que se tem a partir de uma pessoa que supostamente é perigosa, é enferma, é incapaz, e tudo. É nós outros que damos significado ao que ela quer ser. E não perguntamos ou confiamos na possibilidade. E com isto foi a ideia, a primeira ideia, ele disse, devemos pôr entre parênteses esse conceito, para saber de ella o que ela necessita. Aí são outros desses desafios, dessas rameiras. Já estou encerrando para abrirmos aí, Loucos por Cidadania. Esse tem um movimento que eu não consigo sacar fora. É, por uma sociedade sem manicômios, há muita vida lá fora. Como a outra música de Cerca Nada é Normal, a muita vida lá fora é uma outra música também de um cantante, se chama Lulu Santos. Aí muitas dessas frases eram inspiradas em músicas. Esse tem um outro, saque fora, manicômio, saque fora essa ideia da cabeça, e muito bem. Era ao menos para estimular a discussão. Deixo aqui a minha direção e se querem fazer alguma pergunta, e se querem ver o rio, que vão ao rio, a mirar. Estou aberto para perguntas, se quiserem fazer perguntas. Oi. Não estou escutando, desculpe. Ou forte ou alguém me traduz depois aqui mais de... Fala, habla aqui para que todos escuchen. No era la intención hacer esto. No, me llamo Paz, yo soy chilena, pero vivo acá en Uruguay hace muchos años. Y más que nada compartir, porque me parece súper significativo y súper potente en realidad la presentación asociada a estos procesos de reforma en los que claramente a nivel latinoamericano Brasil ha sido la experiencia más genuina de alguna manera, y cómo las discusiones que se tuvieron anteriormente y las compañeras que preguntaban el cómo hacer una reforma, ¿no? Y cómo la institución efectivamente
se pliega a este pensamiento, que no es lo mismo, y también la compañera Luz que hablaba sobre la brecha entre la teoría y la práctica. En este momento histórico-político en Uruguay me parece súper importante y me parece que ya es una parte del hacer el que esté acá dando esta charla, porque me parece que tiene que ver con lo que se desea lograr y que en Chile no se logró, porque la reforma de salud mental en Chile en realidad es justamente una reforma de servicios de salud y está basada básicamente en los profesionales, en la construcción de distintos dispositivos ambulatorios, pero bajo las mismas lógicas manicomiales. De hecho, persisten los 4 manicomios que existen en el país y lo que se ha hecho es, como decía Castel, una reestructuración de los servicios psiquiátricos, pero en la misma lógica y con el nombre de comunitario. Entonces tenemos servicios comunitarios en los cuales hay atención en box individual y el trabajo es 1 a 1 y en realidad no hay participación de la comunidad. Entonces, Muito bem, graças, Paz. É porque com isto, muito bem. Também é um ajuda, me ajudou a definir um pouco mais essa ideia, porque eu digo, o problema, como por isso centrei um tanto em las contribuições da crítica ao saber psiquiátrico, que não se trata só de esse desplazamento de manicômio para serviço, senão também desplazar da psiquiatria, da forma como a psiquiatria concebe a enfermidade, o tratamento, para outras concepções, para outras formas de compreensão, de lidar com esse problema. Senão está isto. É um modelo americano também. O chileno um pouco... Todavia, Zimbábue tem uma influência muito inglesa, mas o modelo americano é da psiquiatria preventiva, mas sempre centrado em la enfermidade. A noção de la enfermidade, uma altíssima medicalização, não somente prescrição de medicamentos, mas de patologização, né? Então, é um sistema que tão somente se cambiou de lugar, né? Pero eu partilho da mesma opinião. Alguma outra pergunta ou? Oi? Ela aqui quer falar. Buenas tardes. A mí me preocupa de esta charla esto que usted decía del proceso social complejo que se tiene que realizar, y a mí me preocupa si nuestra sociedad puede con ese proceso o está preparada para ese proceso. Y me parece que también es importante no solo el proceso social, sino también el cómo se va a dar. Usted nos decía que más que el cómo hacer el cambio, es importante ese proceso. Yo creo, en mi opinión, de que ambas cosas son importantes, tanto lo que pasa en la sociedad y cómo insertamos en la sociedad a los pacientes, a los enfermos, o no sé el término adecuado, y cómo cómo complementar. Me parece que va de la mano el proceso social con el proceso de institución, de cómo atenderlos y dónde. Y lo otro es que me preocupa es en pacientes, por ejemplo, psicosis graves, cómo insertarlos. En pacientes con esquizofrenias severas, si está pensado en este modelo el lugar para esas personas, si va a ser dentro de la sociedad porque pienso que hay pacientes que quizás son de dificultad, es difícil incluirlos en la sociedad. Y lo otro es preguntarle
en este proceso que Brasil ha estado pasando por la salud mental, ¿qué falló o qué cosas todavía quedan por hacer o que el proceso se ha detenido? Tengo entendido que el proceso de reforma se ha detenido. Preguntar qué le parece o por qué ese proceso todavía no ha tenido mayores cambios o más cambios. Como se chama? Cristian. Cristian, não é que o processo, a ideia de processo social seja complexa, seja em oposição a outras questões. É como que um referente, um marco referente para pensar que não se trata exclusivamente de uma dimensão clínica, até porque muitas das coisas que nós outros construímos como saber psiquiátrico foi construído em conjunturas, em contextos muito diversos. Muitos dos internos dos manicômios, depois de 20, 30 anos internados, saíram de uma forma surpreendente e cambiaram as vidas. Pessoas que lá em los registros médicos estavam psicótico, grave, incapaz de fazer as atividades da vida cotidiana. Quando começamos a falar de casas, queríamos fazer casas na cidade, e temos muitos registros disso, incluso com películas, com vídeos. Disse, oi, eu quero sair. Pessoas que não falavam quase, porque eles estavam ali e não viam perspectiva de vida, não viam perspectiva fora dos manicômios. Muitos tiveram medo, eu não quero sair, não sei o que é ser fora. Minha vida toda foi acá, roubada por aqui, não tenho como trabalhar, não sei como andar em la calle, não sei como usar dinheiro. Então, foi todo um trabalho para muitos, incluso disso, reabilitação, como ensinar a contar as notas, a pegar um câmbio, a pagar uma coisa, a ir em um banco, a ir em um mercado, a comer, a ser comida, a cozinhar, coisas muito assim. Uma casa em Barbacena, uma cidade que me recordo sempre, existiam algumas mulheres, era só de mulheres esta, aí casas mistas, e todas ganhavam um subsídio do programa de Volta a Casa, é um programa que paga Então todas compraram uma televisão e botavam a televisão na frente da sua cama, na mesma estação de televisão, que é a Globo. A Globo é um pouco dominante da coisa. Então, não, porque queriam entender, e com o tempo que era necessário, para que não? Porque não uma televisão na sala, juntas, para comentar, para falar, para fazer as coisas. Então, é todo um aprendizado muito diferente. E muito daquilo que nós outros pensávamos das enfermidades foram sendo desconstruídas pela prática, a saída da instituição, né? Alfredo Moffat, que é aqui de Buenos Aires, escrevia que tinham pacientes que tinham estereótipos psicóticos de andar de uma ventana a outra da cela. Aí a pessoa estava há 12 anos numa mesma cela, numa mesma habitação, vivendo ali. A única coisa que tinha era isto. Quando saíram, né, começaram. Então, aí muitas coisas, assim, a ideia de processo social é mais como um referente de pensar e também para pôr em discussão os conceitos. Essa experiência de Finlândia, todavia, é uma experiência pequena, assim, no sentido e pouco conhecida, porque eles não conseguem publicar coisas nos Estados Unidos disto. É uma experiência que está colocando em discussão muitos dos conceitos da psicose, da esquizofrenia. Então, isso é uma coisa que você me perguntou, agora me ouvi das outras. Havia uma outra questão que era... sim.
as pessoas mais graves, tudo isso. Também há muitos cambios, assim, muitas pessoas são muito graves e devem estar, por exemplo, há situações, não que todas devem sair de imediato. Há muitas casas, as casas, residências assistidas, há níveis muito diversos, assistidas com equipes mais permanentes, presentes, porque são pessoas com um nível de autonomia muito baixo. Há casas com mais autonomia. Há pessoas que, quando saem do manicômio, têm muito baixa autonomia. Depois, constroem autonomia. Peçam a sair, a fazer coisas. Muitos se casam, coisas que eram impensáveis há esse tempo. Trabalham e conseguem trabalho de maneiras mais ricas, possíveis. Começam a trabalhar. Uma senhora de Ribeirão começou a ser cuidadora de pessoas idosas, de pessoas mais velhas que estavam solas, e era uma pessoa que esteve 30 anos no manicômio, internada. Então, assim, isso. E aí, então, situações de mais ou menos atenção, cuidado intensivo e tudo isso. Não significa cerrar manicômio de um dia e abrir. A outra coisa é cambiar também isto que se chama a carreira moral, que Goffman lo chama. Então, se a porta do manicômio já não é aberta como antes, também muitas pessoas que tinham a trajetória do manicômio em suas vidas passam a ter que criar outras possibilidades sem o manicômio. Então, muitos dos problemas do chamado institucionalismo ou da institucionalização não são das enfermidades, mas sim das instituições. Isso se prova com pessoas detenidas que não tinham problemas psiquiátricos, que depois de alguns anos, numa instituição de violência total, cerrados e tudo, começam a ter delírios, alucinações, crises psicomotoras, outras situações, né? As instituições cerradas, normalmente essas totais, são muito produtoras de situações mentais, comportamentais, que não seriam tipicamente denominadas psicoses. Então, há níveis muito diversos. Mas penso que a pergunta é muito importante para isso. Pensar também que tem que ter situações muito, às vezes, individuais, nesse sentido, não que não sejam coletivas, mas pensadas a partir de pessoas singulares, com situações singulares, e pensar nas possibilidades que essas pessoas têm. Mas o nível de respostas para nós outros, que em São Paulo, você é de São Paulo, não é do Rio, né? É da ENSP. Então, São Paulo, então aqui tinha uma pessoa de São Paulo que falou comigo, você. Então, São Paulo, foram cerrados muitos manicômios grandes. Santa Rita do Passa Quatro, ali, tantos manicômios muito grandes, assim, experiências, e também Rio de Janeiro, Paracambi, muito recentemente, um hospital de 2.500 camas, e muitas famílias, primeiro, aceitaram bem, né? Não todos, não muitos, mas muitas aceitaram as pessoas e diziam, nós não sabíamos que não era para estar aí. Foi a psiquiatria que dizia, deixem cá, aqui é o lugar de louco, é aqui no manicômio. Outras tiveram que ir para casas. Aí, as residências, foi criado aí uma lei nacional e aí uma possibilidade de reconversão dos pressupostos de ex-internados para as casas. Uma pessoa internada em Brasil, mais ou menos, custa como que 1.200, 1.300 reais ao mês. Seriam 12.000, 13.000 pesos, é isso?
ao mês. Quando se cerra uma cama, uma pessoa sai, essa cama é cerrada. Essa era a ideia. Então sai uma, tinha 100 camas, passa a ter 99. Sai 5, passa a ter 95. Esse pressuposto vai para a administração de casas. Se criou muitas experiências assim. Aí, muito menos do que deveria. Aí, eu não era de governo, não sou de governo, não fui de governo. Né? Foi sempre do movimento social, sempre isso com crítica a isso. Deveríamos ter mais processos assim. Mas aquilo que conseguimos fazer foi muito bem sucedido. Esses vídeos, depois se tem interesse, eu posso passar de São Paulo, principalmente esses de Viver em Casa, Vitória na Cidade, que tem incluso em espanhol, a tradução e tudo. São muito interessantes, pessoas que eram ditas psicóticos, graves, dependentes e tudo, e que cambiaram seu perfil clínico, né? Ponendo em questão a psiquiatria que dizia antes como eles eram e tudo. Não sei se é isso aqui. Você quer falar aqui? Não, uma coisa que Leandro está lembrando aqui, também no caso dos centros de saúde, de atenção psicossocial, há centros que têm camas 24 horas, aí possibilidade, não significa somente, são serviços que têm lá a possibilidade de atenção a crises, né? O que deveriam ter, estou dizendo um pouco na teoria, um pouco na prática, mas muitos têm, sim, leitos, camas, 24 horas para a atenção à crise, da situação de crise. O que é diferente, eu penso, é que não se disse que uma pessoa é grave sempre. A crise é sempre assim. E isso, muitas das vezes, a institucionalização demonstrou que era causa muito mais da institucionalização do que da situação clínica. Mas é isso. Bueno, mi nombre es Tabata, yo también soy de Brasil, pero vivo acá en Uruguay ya hace como 3 años. Y en realidad, más que pregunta, yo quería compartir también un poco que tiene que ver con las angustias cotidianas del trabajo en salud mental y de cómo vamos a pensar este cambio a partir de ahora y cómo vamos a construir este cambio. Yo estudié en Brasil, en São Paulo, y una cosa que acá intento como también traer en las pocas clases que pude dar en la universidad y todo eso, es de siempre pensar y documentar las experiencias, porque mi formación toda fue basada en las experiencias reales y concretas que se pudieron hacer, ¿no? Entonces, como que tenía profesores allá que también era como rico en ese sentido, que habían participado en los cierres de los manicomios y hecho de eso procesos de investigación y poder llevar esto a la universidad y tratar eso como también como parte de la formación fue imprescindible para la formación de muchas personas y de una generación como la mía, ¿no? Que viene después, que nace cuando nace el movimiento de lucha antimanicomial, ¿no? O sea, empieza en 86, yo nací en 87, entonces como que nacimos juntos ahí, ¿no? Entonces como es parte también de eso. Y también de otro punto que quería decir, porque yo trabajo acá en un centro de rehabilitación de salud mental, que es en Montevideo, y lo que veo que, por ejemplo, yo soy la única que está acá y que trabaja ahí, ¿no? En ese día de hoy. Y que lo que pasa muchas veces y que es muy complejo es como los servicios se crean y se cierran en sí mismos.
Y allá en Brasil todo el tiempo la gente habla de las puertas y de la puerta abierta y de cómo construir esa puerta abierta. Y más a cada día me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, como que nosotros vamos pensando mucho más los dispositivos y las necesidades del servicio y no las necesidades de los usuarios. Así. Eso es como la dificultad de romper con ese ciclo. Entonces muchas veces me veo discutiendo con los compañeros, ¿no? O sea, la imposibilidad de un usuario de participar de un taller porque el taller es así y no porque el taller debería cambiar, ¿no? Debería ser otra cosa que contemple las necesidades reales de estas personas, ¿no? O sea, como para mí empezar a pensar los cambios tiene que ver con todo eso también, ¿no? O sea, cómo pensar que los dispositivos no tienen que cambiar y tienen que aprender a abrir puertas y no cerrar más las puertas. Era un poquito eso. ¿Cómo se llama? Tabata. Bueno, muchas gracias por todos sus aportes y le quería hacer dos preguntas. Una con respecto a las casas asistidas. ¿Dependen del Ministerio de Salud Pública o son privadas? Y la otra pregunta es, para aquellos usuarios que son más autónomos, pero son vulnerables, ¿no? ¿Hay planes desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Trabajo que puedan facilitar su inserción social? ¿Cómo? Nanina? Muitas graças. Primeiro, com Tabata, eu concordo plenamente, penso que é isto, que é um processo que as pessoas que devem fazê-lo juntos, né? E essa pergunta primeiro de Lalita, sobre as residências. Em Brasil há uma lei, alguns atos normativos que denominam de serviços residenciais terapêuticos. Não me gusta esse nome, porque penso que reduz um pouco a ideia de serviços e a ideia de que são terapêuticos. Seriam casas, seriam residências, né? Uma casa que vivem pessoas que podem ser assistidas, mais ou menos, dependendo um pouco de como são. Então, aí esta lei regulamenta esta possibilidade de presupuesto financeiro de las casas, deste dinheiro de los leitos, las camas que são cerradas e que depois passam para las casas. Como o sistema é público e é nacional, é federativo, hasta o município, a cidade recebe esses pressupostos e podem alquilar casas, podem comprar casas. Muitos casos são alquiladas as casas e muitos casos são casas da própria municipalidade. Há muitas casas em muitas cidades que são casas que se perderam. A família morreu no último e não teria mais filhos. São casas que tiveram problemas. A municipalidade tem dos trabalhos para nós outros muito interessantes foi isso, em muitos anos, por as cidades buscar casas que eram casas muito ricas, muito assim também os CAPs são muitas vezes alquilados. Pero há também casas que são pertencentes a associações, a instituições, a grupos. A primeira de Rio, por exemplo, eu fiz parte. Era um grupo, pero não, era privado, sem fim lucrativo. Era um grupo, nós outros reunimos artistas, pessoas cineastas, grupos assim e criamos um grupo e financiamos uma casa por onde, depois que apareceu a lei, aí nós outros saímos, erramos.
E aí, agora, no setor privado, há também grupos que estão, como há hospitais privados, como há comunidades terapêuticas privadas, há também casas privadas que são residenciadas, com muitos problemas. Porque aí tem na mesma lógica de um serviço, de um manicômio, são cerradas, não são de portas abertas, não são espaços comunitários. Então, é a diferença. Pero nós outros defendemos a ideia de uma política de casas públicas, vinculadas ao sistema público de saúde, e assistidas por um grupo de profissionais, que pode ser específico, pode ser o grupo do Centro de Atenção Psicossocial do território, pode ser o Programa de Saúde da Família, que põe aquela casa assim como uma das casas assistidas. Há muitas experiências. Como tudo isso é social, aí experiências muito específicas, muito diversas. A segunda pergunta era de... Ah, sim, é. Eu já ando meio velho, assim, não consigo guardar muita coisa, não. A outra pergunta, outras iniciativas intersetoriais, né? Então, o Ministério do Trabalho, por muitos anos, isso na política muito importante, criou uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. Houve à frente um grande intelectual, um político importante, um economista muito conhecido no Brasil, Paul Singer, que começou um trabalho de apoio aos grupos, às cooperativas sociais, aos talleres de trabalho, de geração de renda para isso, de pressupostos e tudo. Há muitas iniciativas. Em São Paulo, há uma feira que uma vez por mês, em um ponto mais importante da cidade, na Avenida Paulista, há uma feira de economia solidária que vem todos os grupos que vendem e fazem produtos, há festas, há música. Há muitas iniciativas no campo cultural, no campo do trabalho e algumas no campo da habitação também. Há políticas não aí necessariamente nacional, mas municipais e provinciais. Como em Ribeirão Preto, há uma companhia, se chama Companhia de Habitação Pública, COAB, se diz a sigla. E aí tem uma política de apoio a pessoas desinstitucionalizadas, como também há muitas pessoas em trabalho, em atividades, oficinas. Em Campinas, há uma quantidade muito grande de cooperativas que produzem coisas. Eu, particularmente, como disse, lá Fiocruz, quando hago iniciativas, chamo cooperativas de usuários, chamo para tudo que é possível. Então, mas há iniciativas no Ministério do Trabalho, há no Ministério da Cultura. Agora estamos em câmbio muito, né? Tivemos um golpe que completou um ano, uma semana, e estamos aí em um momento, não podemos dizer muitas coisas assim, não sabemos muitas coisas. Buenas tardes. Soy Ricardo de la Organización de Usuarios, al igual que Nanina. Y bueno, agradezco la presencia suya acá. Esto para nosotros representa muchos aprendizajes, ¿no? Y además nos cuestiona. Yo, más que hacerle una pregunta, recalco las preguntas que quedan hechas aquí en este lugar, ¿no? Como la pregunta de socialmente cómo podemos hacer para empoderarnos en esta reforma,
¿cierto? Nosotros participamos con un grupo de más de 54 organizaciones en todo lo que tenía que ver con la lucha por modificar esa reforma que se presentó al Parlamento y se lograron algunas modificaciones. Ese encuentro de comisiones se dio entre técnicos, profesionales y usuarios. Y allí realmente encontramos un lugar de empoderamiento, ¿no? Creo que terminada la etapa de aprobación de la ley, queda la parte de reglamentación de la ley, que también tenemos que participar y tenemos que hacernos fuertes en eso. Y aún después de eso nos queda la etapa de la puesta en práctica, y ahí tenemos que empoderarnos como sociedad de esto. Lo que me queda a mí como aprendizaje es cambiar la cabeza, de no pensar solo en cerrar los manicomios, sino en cambiar las lógicas. Esa lucha antimanicomial y tanto la lucha de Barsaglia y de Lain, ellos eran tildados de antipsiquiátricos, ¿verdad? Y eran psiquiatras. Hay que cambiar esas lógicas y hay que ayudar, digo, como empoderarnos como sociedad, ver dónde juntarnos. Además, digo, de alguna manera las reformas han empezado. Tenemos a Selva acá con su punta de lanza, gestionando cambios. Tenemos a Lorena también trabajando en el barrio, con las huertas. Bueno, la reforma empezó, hay que sumarse, creo. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Pensou isso também. Isso que é o momento de as associações de usuários, de familiares, reivindicar todos os espaços, em todos os grupos, comitês que tiverem, não somente técnicos, não somente professores, não somente gestores, mas sempre a inclusão da comunidade, dos usuários, dos familiares. Reivindicar a abertura de espaços de inclusão específicos, né? Se lá o Ministério está haciendo um congresso, alguma coisa, reivindicar espaços de participação, de charla, de la ponência em todas as mesas que nós outros fazemos, sempre tem usuários, tem familiares, os serviços que prestamos nos congressos, como disse, vamos pôr aqui uma tienda de las pessoas para trazer os seus produtos, os livros, se vendemos livros, vendemos por as cooperativas. Isto é uma coisa muito importante, as pessoas que vendem têm uma identidade, reconhecimento de que estão fazendo, passam a saber um pouco mais dos livros que falam sobre elas próprias, sobre suas vidas, sobre essa luta, sobre esses cambios, conhecem as coisas que estão fazendo, fazem as comidas, as coisas todas, as pastas, as becas, tudo isso são espaços e muitas das coisas hechas já com a programação, a organização, com todos esses grupos, e vai cambiando a relação de poder que temos entre nós outros mesmos, que muitas vezes falamos de los usuários, de ellos, assim, como sendo outras pessoas, e não, nós outros somos todos atores de um mesmo processo, né? Muitas graças. A última pergunta, cierra. Sí, la última. Breve y concreta, porque faltan 10 minutos y porque yo también me tengo que ir. Yo quisiera saber si existió un abordaje particular para la atención en salud mental de un colectivo que de alguna manera ya tiene una situación que, digamos, en ciertas áreas es desventajosa, como son los niños. Yo trabajo en el INAU y tenemos en este momento atención en salud mental, tenemos clínicas psiquiátricas que se contratan por licitación, que son las que atienden tanto a los chicos que están por amparo como a los que están internados por privación de libertad, digamos, o medidas sustitutivas o lo que sea.
Y pienso que hay grupos de usuarios que pueden de repente agruparse, ¿no?, valga la redundancia, y reclamar sus derechos, pero los niños o los adolescentes, de hecho, más allá de que la teoría les otorga derechos, de alguna manera a veces es letra muerta y no pueden ejercerlos, más que nada cuando están institucionalizados por amparo. Entonces quisiera saber si hubo un abordaje, al menos en la experiencia del vecino país, en relación a eso, y si existe algún dispositivo especial que pueda brindar asesoramiento o que pueda de repente ayudarnos a armar desde este lado a los que podríamos tener interés en ver qué hacemos dentro de 8 años, cuando tengan que desaparecer, cuando esas clínicas cierren, cuando ya no se pueda internar legalmente. ¿Qué pasa? Por aí voy. Sim, primeiro, obrigado também, graças pela pergunta e la intervenção. Sim, aí temos muitos trabalhos. Incluso uma coisa que Tabata dizia, que descrever as coisas, né? Nós outros nos preocupamos muito com isto. Registramos, publicamos, escrevemos muito para ter registros e para produzir. Porque quando eu escrevo para que as pessoas possam ler, para cambiar, é muito importante. Aí sim, tuvimos conferências nacionais de saúde mental infanto-juvenil, temos o Centro de Atenção Psicossocial Infantiles, aí grupos, aí trabalham. E sempre é importante pensar, porque nós outros aprendemos muito a pensar na questão do tratamento psiquiátrico em instituições cerradas, né? E, bem, pode ser que, como aquela pergunta dos psicóticos graves, né, de Cristiano, aí sim um caso ou outro, mas são muito mais exceções do que os grandes casos, as grandes situações. A maior parte das situações são crises muito, de pouco tempo, de curta duração, que pode ser. A experiência de Finlândia tem demonstrado isso, e outras muitas. Estou dizendo de Finlândia, mas aquilo que Ricardo também dizia da psiquiatria, dos antipsiquiatras, né? Temos que Basaglia não lhe gostava, dizia: não sou antipsiquiatra, eu sou um psiquiatra que tem críticas à forma como é feita a psiquiatria, é aplicada às instruções psiquiátricas. Existem hoje movimentos muito importantes em Inglaterra de psiquiatria crítica, de pós-psiquiatria, se chama assim, o diálogo aberto, os hearing voices, ouvidores de vozes, né? Que são muitas experiências de despsiquiatrização, de outras formas de auxílio da psiquiatria. Então, há muitas possibilidades de lidar com os ninhos que não sejam instituições cerradas. Em Brasil, já há muitos anos, não teríamos mais institutos psiquiátricos monovalentes de ninhos de internação, e sim, já institutos, o Centro de Atenção Psicossocial, há muitas experiências. Se quiserem, depois podemos cambiar informações, há grupos. E hoje, incluso, porque hoje é feriado em Brasil, é vacacione. Eu digo que quando há vacacione em Brasil, eu vou em outro país que não há para continuar trabalhando. Então, eu sou assim, 7 de setembro estou aqui, 15 de novembro é feriado, também estarei em outro país para trabalhar. Não posso, não, porque tenho pouco tempo, temos que trabalhar muito. Mas hoje eu apresentei aí uma comissão brasileira nacional que vai discutir este problema da regulamentação de uma lei que se quer fazer de diagnóstico precoce de autismo em ninhos, que para mim é muito perigoso, porque é um problema que o diagnóstico precoce de transtorno de hiperatividade, atenção à hiperatividade, tem hecho um malefício enorme nos ninhos, porque começam a tomar Ritalina muito temprano, aí começam a serem considerados não ninhos, não sei em espanhol, travessos, em português é travesso. Este é um ninho travesso, é muito assim, são coisas que toda a nomenclatura social, cultural dos ninhos
passa a ser não mais de um ninho assim, que é desatento, com outra coisa assim, que eu não tenho as palavras em espanhol, pero passam a ser enfermos, transtornos, e estão já muitas pesquisas demonstrando como o uso muito precoce, muito temprano, de Ritalina, metilfenidato, de Risperdal, tem causado problemas muito graves nesses ninhos quando se tornam jovens, né? Muito graves. Se no início do uso há uma certa um resultado positivo, com pouco tempo esse resultado se torna muito negativo. Perda de capacidade, perda de criatividade. E os ninhos com Risperdal, crescimento de mamas muito grandes, femininas, com problemas muito graves nos Estados Unidos. Aí milhares e milhares de chicos com seios femininos, e aí não conseguem andar em la calle, têm vergonha, andam com roupas para encobrir, não conseguem ir na academia fazer ginástica, não conseguem sacar a blusa, a rameira com os amigos para ser esporte. Muitos problemas são objeto de bullying, né, de críticas e tudo mais. Então, dizia que já o samba me chama, e dizia que estamos participando pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva de um grupo que aceitou participar, mas para diminuir a tendência à identificação muito precoce, que sabemos que há muitas coisas também que se chama de autismo, que estão lá em incapacidade de comunicação com os ninhos, com a incapacidade de compreender os ninhos. É muito mais fácil, parece, dizer que são enfermos e fazer tratamentos e dar remédios e coisa mais. E agora ao samba. Muito obrigado, muitas graças, André.